preparou hoje um desafio, lá vai os temas malucos que o Felipe inventa. Colorido de voz, desconcentração e concentração. Pode trocar a ordem para ficar mais fácil aí, ó. Colorido de voz, concentração e desconcentração. Esse vai ser o nosso tema. Você vai entender um pouquinho mais à frente, tá? Por quê? Porque tem a ver com o exercício da versão voz. E você que está começando agora vai entender a pegada de ser um tradutor para a versão voz, tá bom? Eu quero convidar uma amiga maravilhosa que a gente teve a oportunidade de conhecer nessa caminhada para vir conosco, né? Sara Rodrigues. Sara, por favor, você tá aí? Entra com nós, você já chegou, tá Olá, me ouvindo? galera, tudo bem? Boa noite. Oi, Boa André. noite. Boa noite a todos. Muito obrigada por esse convite. Eu me sinto muito lisonjeada, né? E muito apreensiva também, porque fechar um ciclo de lives com esses monstros que foram apresentados ao longo da semana, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa legal. E hoje eu confesso que estar do outro lado, além de me deixar apreensiva, me deixa um pouco órfã. Porque eu estava interagindo tanto naquelas lives, eu estava rindo tanto, brincando tanto com a galera, e hoje eu fico meio assim, sem saber muito o que fazer. Agora é tua vez. Confesso que estou um pouco nervosa, mas se der um ruim, a culpa é da intérprete. Adoro. Aqui, depois falam que eu sou velho, porque esse meme aí é do Orkut, né? Tinha uma comunidade lá do Orkut. Verdade. Orkut, aí o sinal até a gente esquece. Orkut, tava lá uma comunidade. A culpa é do intérprete. Sara, fica nervosa não, fique muito à vontade. Nós aqui nos sentimos honrados com a sua participação. Obrigado aí, ó, galera, eu quero que vocês coloquem palminhas lá, não sei se tem palminha, mas tem coração para Sara. A Sara, ela aceitou o convite e veio de longe para nos atender, tá? É uma história aí que um dia você vai descobrir. Quem sabe uma outra live pra gente contar. Obrigado por você ter aceito o nosso convite, tá, Sara? Muito obrigado mesmo, nós chamamos muito, você e sua família, tá? Eu é que agradeço muito, é um prazer enorme, né? Primeiro porque é alguém que faz parte da minha caminhada, estar com você, com a sua família, faz a gente remeter a um tempozinho lá atrás, o início de tudo, aquela coisa de não saber como se portar, onde encontrar recursos para poder se instrumentalizar mesmo, para poder praticar. Ontem, na live de ontem, você e o Isaac falavam sobre espaços de formação, né? E como isso era escasso naquele tempo. Como nós ficávamos aquém de um espaço ideal que pudesse garantir para nós uma formação, uma qualificação. E o primeiro curso de versão voz que eu fiz foi com você, na FENES. Verdade, caramba! É mesmo, cara. Sara, foi o primeiro curso de versão voz, sabia? Eu nunca tinha dado, não. Foi a primeira oficina. Nunca tinha rolado. Ih, turminha boa, eu lembro. Muito bom. Muito gostosa, em 2011. Muito legal. Poxa, show. Pode falar. Então tá, pode falar. Então, na verdade, isso começa a remeter à minha apresentação, né? Então vai lá, manda ver. Diz pra gente quem é a Sara, pode, como é que você começou, você tem filho, você é casado, o que você faz na sua vida, né? Quando o dinheiro de intérprete tá sobrando, onde você gasta? Fala pra gente aí. Porque sobra muito dinheiro, nós somos ricos. Grana, né? Somos ricos. Então, eu comecei a aprender Libras com 15 anos de idade, porque na época eu fazia um estágio de informática. Agora eu na frente de um computador só, e fazia um estágio de informática na DataPrev e comecei a esbarrar com alguns surdos no corredor. E aquilo foi me chamando muita atenção, né? Eu já tinha um interesse muito grande, a curiosidade de ver os surdos conversando, encontrando com surdos dentro do ônibus, mas isso é uma outra história, isso dá uma outra live. Opa! E eu comecei a fazer o curso de Libras na FENES. Nesse período, eu descobri a faculdade de pedagogia no INES, e seria a primeira turma em 2016.
E eu falei, bom, vou tentar. Terminei agora a escola, né, o ensino médio, tô aqui, facinha, vamos tentar. Vou tentar, o que me ganhar a gente vai fazer. E aí fui fazer pedagogia, me apaixonei, fui picada pelo bichinho da educação, me formei no INES. E nesse período comecei a conviver com surdos, com intérpretes, aprofundando o conhecimento na língua de sinais. Fiquei muito encantada com isso e comecei a descobrir que eu gostava de fazer versão voz. Aquilo que todo mundo fugia, aquilo que ninguém queria fazer, a louca ia lá e queria se arriscar, porque eu gostava daquilo. Era legal fazer aquilo, eu me sentia mais tranquila fazendo. Não estou dizendo aqui que eu sou boa fazendo isso. Mas para. Mais confortável para fazer. E comecei, então, a trabalhar na APADA, em Niterói, em 2010, junto com o Robson, né, um grande colega nosso da época. Muito, um amigão. E Robson foi me conduzindo nesse caminho de língua de sinais e da comunidade surda e espaços de tradução e me apresentando a pessoas riquíssimas, como Felipe de Rô, como Isaac, que eu conheci na faculdade, mas vim agregando, né, mais esse laço com o tempo. E aí acontecia algo engraçado na APADA. Como eu, muito tímida ainda, não me sentia muito confortável para sinalizar, a gente reveza 20 minutos. Só que não, eu deixava o Robson. Né? Ele ia mandando lá em sinais, eu ia deixando até ver que ele estava altamente estafado. E aí eu substituía. E quando era a versão voz, ele sentava do meu lado, tá indo bem? E ele me deixava. Depois, porque vocês têm que se revezar, olha a qualidade. Aí ele falava assim, algo errado, gente, não façam isso em casa. Tá dando bom. Cada um deu 50%, no final a gente chegou aos 100%. Tá certo. E nesse momento eu descobri que era isso que eu queria fazer da minha vida. Bom você tocar nesse assunto. Duas coisas. Robson, um beijo. Eu tô com saudade, teu safado. Você sumiu, abandonou os amigos. Eu acho que eu abandonei também, né? Precisamos nos encontrar, precisamos conversar, né? Então aí um convite, uma lembrança de Sara, muito boa lembrança, uma equipe boa. Gente, foi meu primeiro curso oficial de versão voz e foi pela FENES, na época da direção, quando criaram um setor pedagógico, né? Isso era muito novo. Foi muito bom mesmo, adorei. Meu orgulho, Sara, você é meu orgulho, Isaac, você é meu orgulho. Vocês estão indo embora, vocês estão deslanchando, que Deus abençoe vocês, eu tenho orgulho de dizer que nos encontramos. E aí aproveitar o segundo comentário da Sara para justificar. A Andréia, por exemplo, está aqui, descontraída, é um bate-papo, e o peso é outro, tá? A Sara não falou a respeito disso, não estou nem cobrando, estou aproveitando para esclarecer a todo mundo que acompanha a live, e a gente é a favor do #reveza, tá bom? A gente tem que revezar. A Andréia, eu pago bem pra caramba, ela ficaria 10 horas ali sozinha. Brincadeira, não faça isso, tá? Isso é mentira. Mas o ambiente é tranquilo, o peso, né, do processo linguístico é mais atenuado, é mais leve. Então, por isso, a gente aceitou o desafio. Também o Instagram corta em 1 hora, e aí o Instagram é a favor do intérprete, né? Chega de interpretar. Sara, vamos lá. Amei a abertura, a gente relembrou de coisas bacanas. Não sei se vai ser conveniente, se vai acabar falando de alguma coisa, antecipando uma pergunta, mas fique à vontade. O tema combinou contigo? Eu pensei em você, pensando no tema, como os outros convidados. Combinou com você falar sobre concentração, desconcentração na versão voz, né, para o colorido de voz, esse colorido. Aliás, se você quiser, fica à vontade para esclarecer o que é esse colorido. Tem gente que não conhece ainda o tratamento que a gente dá para isso. Vamos lá, fala um pouquinho para nós, aí. Então, para quem está chegando agora e quer conhecer mais sobre a tradução, versão voz, essa batata quente, né, que rola nas nossas mãos, o colorido da voz seria a prosódia, né? É aquilo que traz vida para sua interpretação, é aquilo que faz com que
as nossas falas sejam diferenciadas umas das outras e que sejamos diferenciados dos robôs, por exemplo, ou de um texto escrito estático. O que traz emoção é aquilo que traz a piada, né? É o que traz a roupagem para as nossas entonações e para as entrelinhas das nossas frases, né? Para o que nós queremos de fato comunicar. Que muitas vezes a gente comunica mais com o tom do que com a palavra em si. Dependendo da ênfase que nós damos, dependendo da intensidade com que nós falamos, isso é o colorido da voz. E super combina, eu acho que é algo que eu gosto muito de fazer. Inclusive, eu acho que é um grande desafio quando nós pegamos surdos que têm um colorido na língua de sinais muito grande, né? E a gente começa a passear da ironia, do deboche para raiva, e daqui a pouco você solta uma piada, e fazer isso no ato de interpretação é incrível. É muito gostoso, é muito divertido, e aí a gente entra no ponto de concentração e desconcentração também, né? Porque é onde a gente consegue trazer leveza pro produto final, que é a interpretação. Muito bom, viu? Falei com a pessoa certa, arrasou. E é exatamente isso, essa viagem que a gente faz, né? Da performance do sujeito surdo, a gente dá vida para aquilo que não está sendo possível ouvir e a gente traz, então, para a audição. Perfeito, Sara. Aqui, por falar em rir, em deboche, a Sara falou assim, volta com aquele fundo texturizado, estava muito bonito. E aí, tá aqui o nosso fundo texturizado de volta. Gente, vocês não vão acreditar. Eu ontem resolvi arrumar o estúdio. Aí eu falei assim, eu tenho que dividir melhor por causa da acústica. De vez em quando tem um cachorro latindo, tem uma campainha tocando. Aí eu fiz o quê? Comprei um tapume vermelho. Desculpa roubar a tua entrevista, Sara, mas eu tenho que falar sobre isso. E aí, de repente, eu coloco o tapume, né? Meus filhos nunca viram tapume, criado em apartamento, não sabem o que é isso. Acharam muito bonitinho, bem rústico e fofo. Hoje, numa outra live, numa outra conferência, alguém olha assim e faz assim pra mim. Você está em obra em casa? Aí eu, por quê? Tem um tapume atrás de você. Aí eu perguntei agora a Sara, isso aqui é um tapume? Ela é um tapume vermelho. Aí eu, meu Deus! E antes era uma texturização. Então tá aqui, a textura está de volta, pode cair a qualquer momento, tá? Mas obrigado pela tua audiência. Fique muito à vontade se o tapume voltar de repente, tá bom? Mas vamos lá, Sara. Aqui, obrigado pela explicação. Você nos explanou muito bem a questão do colorido, que ainda é um termo que a gente aplica, nós que estamos na lida com a versão voz, a gente conhece mais, mas os outros colegas talvez não conhecessem. Qual a sua dica para um bom colorido de voz? Você tem alguma dica para a gente desenvolver um bom colorido de voz? Fala para a galera aí. Eu acho que, sobretudo, conhecer a própria língua, né? Eu acho que durante muito tempo a gente focou na imersão da língua de sinais e a gente esquece que o tradutor-intérprete ele trabalha com um par linguístico, a gente trabalha com duas línguas, nós trabalhamos com português e língua de sinais. Então, assim, de nada adianta eu me dedicar à língua do outro e me aperfeiçoar na língua do outro se eu não dominar a minha própria língua. E nós temos todas as ferramentas para isso, porque, afinal de contas, utilizamos essa língua desde que nascemos. Né? Nós temos domínio da língua portuguesa, ela é nossa. Então, poder passear sobre ela e criar com ela é encantador, porque ela é nossa e nós temos propriedade para fazer isso. Então, a primeira dica, eu acho que é conhecer a língua portuguesa. Né? A outra dica é, gente, vamos pagar mico no TikTok. Tem uma ferramenta legal. Muito bom, muito bom. A gente pensa muitas vezes que fazer voz é simplesmente sentar, travar, pegar um microfone e mandar ver. Só que não é só isso. Quando a gente faz voz, a gente traz o colorido para a voz. Eu aprendi com um certo professor em 2011 que quando eu travo aqui embaixo, eu travo aqui em cima, né?
cruzei as pernas, me dobrei toda mimizentinha, que a gente fica mimizento, né? Joga um milímetro ali, uma pressão, vai travar aqui, não tem jeito. Então, assim, se soltar para poder fazer aquilo que você já sabe fazer. A gente só tem medo de autorizar o nosso discurso, porque, afinal de contas, a galera que está atrás, em sua maioria, também conhece essa língua. E aí a gente entra naquela, como foi falado ontem, né, com o Isaac, e se o intérprete erra? E se na hora de dar o colorido eu exagero naquilo? Como é que eu faço? Né? Eu assumo que eu errei, eu tento retratar, como é que fica essa situação? Então a gente fica com muito medo e aí a gente não se solta. Então, assim, vamos abusa da expressão facial, sabe? Se solta, chega pra frente, o palestrante se mexeu, se mexe também. Movimenta esses braços, gesticula, porque normalmente no dia a dia a gente faz essas coisas, né? Algo que eu gosto muito de fazer, e eu acho que me ajuda bastante, é contação de história infantil. Porque quando a gente está contando história, você tem que trabalhar com diferentes personagens e procurar trazer a roupagem, a personificação desse personagem, né? Então, por exemplo, eu tô contando uma história para os meus filhos. Eu sou mãe, gente, de 2 crianças lindas. E todo dia de noite nós lemos uma história. E aí eles ficam assim, mãe, faz a voz assim, desse daqui. E aí você faz a voz do personagem. Ah, não, mãe. Essa voz tá muito chata. Faz uma outra voz melhor, muda. E aí eu fico mudando a voz. Parece até... Muito bom, muito bom. Muda. E aí eu vou mudando até eles se agradarem do personagem. Eu acho que isso ajuda bastante. Ajuda. É a dica que a gente sempre fala. Brinque com isso. Brinque, porque vai chegar uma hora que não dá pra brincar, né? Então brinca antes, né? Porque aí você já explorou, você viu sua possibilidade. É isso mesmo, Sara. Muito bom, muito bom. E a gente que é pai, mãe, eu sou mãe, eu sou MAP, sei lá como é que é. E André também, a galera que é professor, adora contar uma historinha para as crianças, né? Eles ficavam para morrer quando falava assim, conta uma história. E eu, cansado, falava assim, era uma vez a vaca Vitória. Ela soltou um punho e acabou a história, que eu já não queria mais fazer voz para ninguém. Mas é um bom ensaio, muito boa dica. E essa dica que a Sara está oferecendo para a gente, ela é muito séria, porque se você não teve a oportunidade de ouvir alguém contando historinhas para você, está aí a oportunidade de você contar para alguém com a riqueza de vozes e detalhes, né? Não a prosódia, que você pode explorar treinando a versão voz, tá? Sara, aqui, fala pra gente, a gente tá doido para saber que é a parte... Você ganhou a caneca ou tomar uma água aqui que minha garganta tá seca? A caneca eu não ganhei, mas eu preciso dizer que tá melhor do que a garrafinha Uai de ontem, né? Aquela garrafinha Uai de 2 litros dava arrasante, mas eu trouxe... Arrasou. Aí, eu não vou falar o nome, mas eu tenho certeza que a gente vai ser patrocinado, Sara. De tanto que ela ficou em voga ontem, a próxima live vai ser patrocinada, hein? Segura o bolso. Sara, fala pra gente, então, uma experiência marcante que aconteceu com você na versão voz. E, sim, e ela pode ser trágica, né? Ela pode ser cômica, fique à vontade. Na maioria das vezes eu vou rir de qualquer jeito, porque eu acho que a saia justa que a gente passa é muito engraçada. Não tem por que chorar, tem que rir, né? A galera ficou preocupada ontem, falou, eu vou me desesperar. Fica, não, desespera não, vamos rir um pouco. Conta pra gente uma experiência sua aí. Existem várias, né? Nós passamos por inúmeros perrengues, inúmeras saias justas, e eu acho que o importante é a gente se divertir e aprender em todas elas. Então, assim, isso daí complementa a questão das dicas. A tua dupla tem que ser aquela que vai fechar contigo até o final, para dizer que você tá errada ou então para embarcar no mesmo erro com você. E passando por alguns congressos, né, alguns ambientes de tradução, nós passamos por algumas situações bem peculiares. Como, por exemplo, em um determinado evento em que nós tínhamos a presença de vários tradutores. A presença do palestrante, que utilizava a língua de sinais americana, a presença de um tradutor que utilizava sinais internacionais,
a presença de um tradutor surdo que passava para Libras e a presença do intérprete ouvinte que fazia voz. E aí, num dado momento, o palestrante está lá apresentando os seus slides e você olha, isso é uma ótima dica também, tá? É ótima dica, olha eu autoavaliando a minha dica. Isso é uma dica também, porque nós não podemos ficar presos à mão do surdo, né? Língua de sinais não é só isso. Nós temos as marcações não manuais, nós temos todo o contexto, nós temos o slide atrás. Então, nós precisamos estar atentos a essas coisas porque eles dão dicas para a nossa tradução. Nós temos as articulações do surdo, que ali a gente consegue pescar qual é a palavra que ele quer utilizar. Então, isso é importante. E aí, fazendo essa tradução com a minha colega, ao lado, fazendo o sopro, de repente, o palestrante, que sinalizava em ASL, eu não conheço a ASL, não tenho proficiência na língua, mas eu via o slide e ele mostrava uma foto dele com uma foca. E ele contava, era uma foca, ele estava do lado de uma foca, e ele contava acerca de uma viagem que ele tinha feito e ia falar sobre a peculiaridade daquele sinal. E era um sinal mais ou menos assim, que parecia uma antena. E aí ele perguntava, que sinal é esse? Olhem para a imagem, que sinal é esse? E o intérprete de língua de sinais fazendo para mim, de Libras fazendo para mim. E aí, de repente, o tradutor de Libras vai e faz o seguinte. Urso polar. Eu agarrei a colega do lado e aí eu falei, e agora? O que eu vou falar? Eu mando um urso polar para todo mundo ver, todo mundo ouvir ou não. Não tinha, nesse momento, proficiência suficiente para assumir que ele estava dizendo que era foca. E aí eu fui e falei, urso polar. A galera atrás, eu vi em Libras, estava lá, ele fez pá e mandou polar. Ok, urso polar. Não, é foca. E tinha alguém que dominava, né, língua de sinais americana e falou pro palestrante. O palestrante percebeu a movimentação e falou pro palestrante que eu tinha falado urso polar. E aí ele falou que não, era foca e consertou a situação. Ô, Sara, eu acho que era foca, não acho que era urso polar, mas era o aquecimento global, e aí derreteu tudo, e deu uma confusão, meu Deus do céu! Confusão absurda. E aí, nesse momento, você fica, meu Deus, a minha ética é com quem? É com o outro colega intérprete? É com o palestrante? O que eu faço nesse momento? Então, foi uma das saias justas que eu vivi. Nessa palestra, eu vivi inúmeras saias justas. Inúmeras, a ponto de dizer que eu não tinha que levar mamute para casa, né? Mas aí nesse momento eu aprendi. Quando o sopro mandou para mim mamute, eu estava entendendo que era um mamute que Libras, o intérprete de Libras fazia para mim. Eu estava entendendo que era um mamute, mas falei, não posso falar mamute. Não dá para confiar mais, não dá. Contração, né? Porque você consegue, mesmo com o delay que a gente tem na interpretação, virar para ela e falar assim, eu não posso falar mamute está extinto. E conseguir pescar no slide escrito em inglês que não poderiam ser levados animais para casa, não poderiam ser transportados animais. E aí tivemos condições, nesse momento, de fazer um ajuste nessa interpretação. Gente. Galera, aqui, vocês têm noção do que a Sara tá falando? A Sara tá trazendo pra gente um modelo triangular de interpretação que envolve a língua de sinais americana ou a língua de sinais internacional, né? Que seja, na maioria das vezes, com um triângulo. Aí você tem ali um espelho, você tem alguém fazendo a terceira língua, a quarta língua, e sobra pra alguém fazer a voz, né? Disso tudo. Gente do céu, vocês já imaginaram que horror? Que horror. E assim, detalhe, é um confiando no outro.
é uma rede de confiança. Você, querendo ou não, vai vir do primeiro intérprete, seja lá de que língua for, para o segundo, até chegar na versão voz. Tem o delay e fora a perda que isso vai né, gerando, vai acontecendo. Gente, que, olha, vou te falar, eu acho que eu já participei de... Não, eu acho que eu era daqueles intérpretes que ia pro banheiro quando eu vi isso acontecer, que alguém comentou na live anterior. E, gente, pelo amor de Deus, quando eu vi que ia rolar o triângulo amoroso, eu falei, pica mula, eu não vou falar que é elefante, é mamute, é macaco, eu não quero saber. Gente, sinistro, hein? Sinistro. Sara, você vai contar uma outra experiência exitosa ou um outro escândalo, mas fica à vontade aí para dividir o que você vai explicar. Só pergunta para você. A gente fala de versão voz. Ela só acontece no espaço de palestra, de conferência? Como é que você entende isso? Ela acontece em outro espaço? A gente só vai trazer a visibilidade ou o status do serviço, né, da versão voz em congresso? Não. Inclusive, hoje, eu não comentei no início, mas eu sou professora da rede municipal em Niterói e trabalho junto com a Cláudia. Nós dividimos turma, eu sou professora especializada, né? Faço acompanhamento de alunos surdos com outras deficiências. E nesse momento nós utilizamos bastante a versão voz, né, para poder traduzir o que aquelas crianças estão falando para outras pessoas do corpo pedagógico, muitas vezes, ou para outros alunos que querem se aproximar, e aí vem naquela de se aproximar para namorar, para não sei o quê. E aí, tia, o que ela tá falando? E aí, tia, como é que funciona? Então, nós fazemos versão voz nesse momento. E aí, é claro que você inventa, né? Aí você fala assim, ela tá falando que eu sou apaixonado por você. Você inventa, aproveita para criar um clima ali, né? Você simplesmente fala, ela falou que você é horrível e que não quer nada com você. Melhor assim. Sabe, você tem algum... pode falar. Da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu atuo junto com a professora Luciane e a professora Giane. E lá eu faço especificamente versão voz, né? Não temos alunos surdos na universidade. Então, quando tem uma aula teórica, orientação de monografia, reunião, eu atuo fazendo versão voz nesses diferentes espaços, garantindo o protagonismo das professoras. Opa, aí tu contou um negócio perfeito. Eu conheço, não vou falar o endereço, não vou falar o nome, mas alguns lugares que o intérprete está efetivado e se recusa a fazer a voz dos servidores. Por quê? Não foi contratado para servidor e para aluno. Que loucura, hein? Vou te falar uma coisa. Olha, a nossa responsabilidade é tão grande, né, Sara? Trazer protagonismo à versão, ao surdo, ao sinalizante. E seja ele criança, seja ele adulto, eles precisam ser respeitados nesse espaço. E o grande problema, ou enfim, eu não vou chamar de problema, mas eu acho que a responsabilidade nossa é tão grande que a gente precisa entender que a versão voz dada com autoridade, com propriedade, legitimidade, né, nesses espaços, inclusive na educação do primeiro segmento, é legitimar a língua. Essas pessoas saírem acreditando que os surdos são capazes, que não tem problema mental nenhum, que não existe dificuldade intelectual alguma. Que responsabilidade! E os intérpretes não entenderam que o papel deles em sala de aula é de extrema importância e só querem valorizar eventos, né, palestras, enfim, amei aí a colocação, eu acho que tem muito a ver com o que a gente acredita na seriedade da versão voz, né? Porque nós estamos no momento ideal para isso, né? Foi-se o tempo em que nós tínhamos um surdo na nossa igreja, por exemplo, que sequer tinha voz numa oração. O ambiente religioso, porque nós sabemos que os intérpretes surgem desses ambientes, né? Eu participei de um processo seletivo grande em que eu fazia parte da banca e nós estávamos avaliando alguns intérpretes para que pudessem atuar em escolas. E chegavam alguns intérpretes, porque eu tenho anos de interpretação na igreja. E aí você tinha um vídeo e essa pessoa precisava traduzir o vídeo. Então, assim, antes assistia o vídeo, onde o surdo narrava uma história,
E aí depois nós dávamos um outro tempo para a pessoa fazer versão voz. E a pessoa simplesmente travava pelo nervosismo de estar numa banca, ou travava por não conseguir se desprender o suficiente para fazer versão voz. Então nós perguntávamos assim, mas você não atua tantos anos nesse determinado espaço? No surdo desse espaço, ou na sala de aula de uma classe regular, ele não vai ter voz nunca? Ele não vai conseguir nunca chegar diante da turma para apresentar um trabalho? Ele não vai conseguir nunca narrar um evento no meio do pátio? Porque tem isso também, né? Muitas vezes o intérprete que acompanha o aluno surdo na escola, ele se recusa na hora do recreio a estar com surdo. Esse não é meu papel, eu não faço parte disso, então eu não vou interpretar nesse momento. E eu vou tomar meu cafezinho, tem todo direito a fazer isso. Só que faz parte da função do intérprete também, e isso dentro do decreto, promover a língua de sinais e a inclusão da pessoa surda nos diferentes espaços escolares e tudo mais. E isso corrobora com a ideia de que o intérprete vai conhecer a cultura a partir desses olhares, né? Como é que eu não observo a versão voz? Como eu não observo esse espaço que é dele, né? Ele tem que se pronunciar dentro da religião, ele tem que se pronunciar nos espaços escolares, e como que eu não ensaio isso mentalmente? Isso é um grande erro. Aí, a falta desse ensaio causa estranheza na hora de pegar o microfone, né? E microfone aqui nada mais é do que um símbolo, né? A gente está toda hora usando versão voz como símbolo do microfone, porque é o mais comum, é vulgarmente mais conhecido. Mas, no fundo, esse microfone é uma mera representatividade daquilo que tem que ser feito todo dia. Então, se você está começando agora, né, a fala da Sara com muita propriedade, não valoriza esses espaços, não reconhece esses espaços como espaço de um possível treinamento, de um possível exercício, né? Em treinamento, exercício da sua vida profissional, você vai ter surpresa. Você vai ter surpresa porque você não vai conseguir entender um monte de coisa aí, né? Na hora que você precisar de somar... O aluno pode estar na sua sala durante 1 ano inteiro, 2 anos, mas se você não legitimou esse espaço, quando ele precisar se pronunciar, você vai passar vergonha. Brincadeira, gente, não vai passar nada, não. Passa vergonha, sim. Era o que nós estávamos falando ontem. Quando o Isaac disse, mas não precisa ter medo, não. Fica desesperado. Mas esse é um desespero bom. É um desespero bom, porque, na verdade, faz com que nós entendamos que o discurso é do outro, e esse discurso precisa ser valorizado, precisa ser tratado da melhor forma possível, né? Então, eu acho que é extremamente importante quando a gente se coloca nesse lugar de que eu estou aqui, essa é a minha função, e aí nesse momento, né, eu passei por uma situação há um tempo atrás em que antes de eu interpretar, não vou entrar nesse assunto, gente, antes de eu interpretar, eu fui questionada se eu era intérprete de esquerda ou de direita. Então, assim, Uau. Nós estamos vivendo um momento em que a minha função, meu trabalho é interpretar. Nesse momento, eu penso assim, sabe, Gil? Nesse momento, a minha bandeira é a língua de sinais e o meu compromisso é com a pessoa que eu estarei interpretando, né? É com o autor daquele discurso. E se eu não me sentir apta a fazer isso, então eu tenho que ter ética suficiente comigo mesmo para dizer, eu não tenho condições de fazer, estou entregando para um outro colega. Eu acho que é assim que tem que funcionar, né? E a gente nossa, ficou pesado isso agora, né? Um clima assim, né? Ficou maravilhoso. Eu tô anotando. Eu acho que é isso, é assumir aquilo que nós conseguimos fazer ou não e tentar se especializar dentro daquilo que a gente não consegue, né? Sara, você falou de condição. Se eu não sinto condição, né? E aí volta aquela fala da humildade, do reconhecimento e tal. Se eu não tenho condição, eu passo para o outro. E se eu não tenho interesse, eu passo para o outro? E se eu não concordo, eu passo para o outro? Como é que é isso? Aí a gente falou de partidarismo, independente da esfera partidarista, né? Se ela é religiosa, se ela é política. Aí eu não concordo com aquela fala, eu não faço? Como é que é isso? Depende. Eu acho que depende se isso foi acordado, depende do contrato, né?
isso foi acordado antes ou não, eu vou me sujeitar àquela fala ou não, porque também não adianta eu estar ali e cometer inúmeros atos falhos porque eu não concordo com aquele discurso. E aí a pessoa fala e eu olho pra cara dele, não é bem assim. Então acho que a gente precisa se sujeitar. Eu aprendi que é necessário a gente ser muito ético conosco. Então eu tenho prezado muito isso, sabe, Felipe? Eu já entrei nos acordos assim, que no final eu falei, caramba, onde eu fui amarrar o meu bode? O que eu vim fazer aqui? E porque já tinha assumido o compromisso, vambora, né? Vamos ficar. E interpretamos, entregamos o trabalho, mas no final você sai se sentindo meio prostituto, né? Meio usado para fazer algo que você não concorda. Então hoje eu tenho priorizado a ética pessoal mesmo. Perfeito, Sara, é isso aí. E tem muitos intérpretes prostitutos aí, ó. Tá muito barato esse negócio, hein? Tá muito fácil, hein? Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Sara, diz pra gente aí. Respeitar o autor. Assumir a fala do autor, fazer a voz dele. Difere muito um autor pro outro. Ontem, alguém perguntou... Ontem, eu não lembro se foi anteontem. Alguém perguntou sobre o colorido de voz, que tem muito a ver com você aí, se a gente deve fazer a voz de menina para menino, de menino para menina. Como é que fica isso? Em todo momento isso funciona? Não tem nada a ver, essa estética não rola. Como é que você enxerga isso pra gente? Óbvio que o que a Cláudia falou tem muito a ver. Essa questão de que eu acho que quem tem que ocupar o espaço é quem domina o assunto. Mas, naturalmente, por uma questão estética, você conseguir conciliar rosto e voz é muito mais agradável, né? É agradável para quem está ouvindo, é agradável para quem está assistindo aquilo. Você conseguir conciliar, casar as duas coisas é muito bacana. Assim como num ato de dublagem, por exemplo. Você vê um filme e esse filme está sendo dublado. Dificilmente nós encontraremos mulheres fazendo dublagem de homens. É possível? É possível. Nós temos dubladores que são híbridos, né? Vão passando por diferentes personagens e vestindo aquela roupagem, se personificando e se reinventando a todo tempo. Então isso acontece. Mas, naturalmente, quando a gente consegue casar, fica algo tão bonitinho, tão gostosinho, né? De fazer, de ver. Eu acho legal. Bom, muito bom. Sara, um segundo, peraí. É para intérprete descansar. Vamos lá. Aqui. Você tá falando rápido. Eu tô zoando. Já era, André. Agora a gente vai falar mais rápido. É brincadeira. Tô zoando. Sara, aqui. Então, quando você lembra da dublagem, e eu acho uma comparação assim riquíssima, eu concordo muito com essa ideia também, concordo com o que a Cláudia diz ontem, havendo possibilidade, por que não, né? E aí tem a ver com contratação, tem a ver com mais pessoas envolvidas no processo. Olha a dica aí, ó, se você for contratado para a versão voz, dê preferência a um par de gênero diferente, né? Vai que precisa dessa brincadeirinha, né? E a gente está pronto para fazer. Aqui, quando a gente fala de dublagem, uma comparação muito saudável para o nosso trabalho, então quer dizer que, por exemplo, se eu tenho alguém que... a gente tem uma personagem surda, né? Não é personagem, uma pessoa querida, famosa, surda, que é transgênero, né? Transsexual, na verdade. E ela tem dado muitas entrevistas. Ela veio, inclusive, na região dos Lagos. E uma intérprete deu voz a essa pessoa. E de maneira muito rica, foi muito bacana, né? Foi muito bacana porque ela ousou dar a voz usando prosodicamente trejeitos, gírias. E aí, tá certo? Funciona? Você tem uma dica? O que você faria? Diga pra gente aí. Eu acho o máximo, porque justamente você consegue casar autor e a fala.
né? Então isso é uma questão estética, mas que é fundamental para quem é usuário da língua portuguesa, para quem está acostumado, né? Está imerso nesse ambiente, porque senão a gente colocava a assistente do Google para fazer as traduções. Boa tarde, Sara. Sou assistente do Google. Muito prazer. Como posso ajudá-la? Né? E isso não faz o menor sentido. Quando nós temos alguém que está ali na frente, se dedicando para fazer o seu melhor, né? E utilizando todos os recursos que uma língua viva tem, por que não trazer essa vivacidade para outra língua? Né? Então, nós estamos trabalhando com língua e com cultura. Nós estamos trabalhando com elementos culturais, com elementos linguísticos o tempo inteiro. Então, nós vamos brincar com isso. Cara, mas olha só, show de bola. Eu não tô aqui para defender e nem acusar. Só tô entrevistando aí, deixa a bomba ficar no teu colo um pouquinho. É tabu? É um tabu? A gente corre o risco de cair no preconceito ou de ser acusado, né, de preconceito, enfim. É normal? Até que ponto não cai no ridículo? Até que ponto a sociedade de palestrantes, né, de pessoas que estão assistindo a palestra vão aceitar? Né? Vão aceitar? Não, né? Na verdade, vão encarar isso de maneira tranquila. Né? Isso. Como é que você entende isso aí? Olha, eu acho que nós estamos vivendo num momento em que cada vez mais necessitamos das performances e das incorporações dos elementos. Eu acho que as pessoas pedem por isso, né? Naturalmente, que existe um grupo que vai falar que não, que nós temos que atuar formalmente sempre. Existem intérpretes que eu já vi e que optam por interpretar, por exemplo, na terceira pessoa. Ele falou isso. Nossa, isso dá uma confusão. Muita, porque você ocupa um espaço de narrador o tempo inteiro. Horrível. Que isso aconteça em dados momentos da interpretação, né? Mas se você opta por interpretar, você assume aquele papel e aí nesse momento você é aquele narrador, o autor daquele discurso, você vai acompanhar o discurso. Você vai acompanhar as expressões desse discurso. Não adianta, porque aí você tem um discurso onde a pessoa está lá gritando horrores, né? Aquelas expressões exageradas e faz e aconteceu. Por exemplo, eu tenho autorização para citar essa pessoa porque eu perguntei antes. Patrícia Rezende. A Patrícia tem a língua de sinais riquíssima. E as suas expressões são riquíssimas. Então, numa mesma fala, a Patrícia briga. A Patrícia forte, grita, né? Forte, muito forte. Ela grita, de repente, ela faz um deboche. Se você tem um intérprete que tá ali naquela fala monótona o tempo inteiro, você não consegue passar exatamente aquela emoção pro público. E é o que ela quer que passe. Ela quer que passe porque aí a gente entra no momento em que o Isaac falou. Tem um surdo que simplesmente vai chegar e falar dengue, perigo, porque ele quer ser reprovado na prova e ele quer que o intérprete fale isso. Então ela vai querer que o intérprete... Tudo bem aí? Ela vai querer que o intérprete diga para aquela pessoa, ainda que seja um ministro, olha só, não entendi exatamente o que você quis dizer com essa colocação, não. Tá? Eu acho que você foi desrespeitosa, eu acho que você não devia ocupar o lugar que você ocupa, eu acho que você não representa a comunidade surda. E aí, de repente, ela vai virar para as pessoas e falar assim, vocês não acham? Vocês concordam ou não concordam comigo? Com esse ar de deboche, e ela vai voltar para sua fala plena, e aí ela sobe e desce. Então, assim, você tem um intérprete que consegue ocupar esse mesmo espaço e trazer isso para o público, né, para as pessoas que estão assistindo, eu acho que é ser muito mais fiel a esse discurso, porque a língua portuguesa traz isso e a língua de sinais também traz, né, do que você ficar ali naquela coisa bem estagnada, bem... Eu prefiro isso, eu prefiro ficar bem estagnado, bem horroroso e bem sem expressão nenhuma. Brincadeira.
Sara, já aconteceu dos ouvintes confundirem os papéis, acharem que foi você que inventou ou que você que assumiu aquela fala quando você trouxe tanta vida para a Patrícia Rezende, por exemplo, e aí ela tem ali toda uma pegada bem forte, né? Bem politizada, ela sabe o que quer. E aí quando você assume isso na voz, alguém já te confundiu, algum ouvinte já disse assim, não sei não, acho que você exagerou, não foi ela não. Então, já aconteceu? aí eu acho que quando a gente consegue casar tudo direitinho, as pessoas recebem de uma forma tão melhor, porque elas conseguem ver que é aquilo que a pessoa está falando. Diferente de quando você ocupa um espaço nesse discurso mais neutro, em que a pessoa está com o vocabulário lá embaixo, né? E você está trazendo um discurso acadêmico. E aí as pessoas olham para a expressão, olham para o jeito informal. E o seu discurso, não foi isso que essa pessoa falou, sabe? A intérprete está acrescentando. E aí chegam, nossa, que trabalho legal que você falou, você deu uma ajudinha, né? Eu percebi. Isso é horrível. Ai, que nojo que eu tenho desse comentário. Isso é horrível. Mas né? acontece. Agora, quando, por exemplo, você consegue casar e as pessoas olham e falam assim, poxa, muito legal. Tinha horas que eu olhava e falava assim, é exatamente isso que essa pessoa tá falando. Como é que parecia que você estava dentro dela? Parecia que você antecipava as coisas que ela dizia. Porque, na verdade, até esse poder de antecipar o que o outro vai dizer são os ganchos que a gente pega no contexto, nas expressões, né? Então, nós conseguimos pegar esses ganchos para poder enriquecer essa versão. Língua de sinais não é só bater mãozinha, né? E traduzir, interpretar a língua de sinais para a versão voz não é simplesmente olhar mãos balançando. A gente tem todo o contexto, né? A gente tem todo um panorama por trás. Você tem o slide, você tem o personagem, você tem o corpo da pessoa que vai dizer exatamente o que ela está querendo dizer. Você tem uma postura mais irreverente ou uma postura mais formal da coisa para você saber que palavras você vai escolher nesse momento de tradução, né? Sara, as pessoas estão agradecendo, estão dizendo que se sentem acolhidas, bom saber que não estão sozinhas no processo. Então aqui tem mensagem da galera te agradecendo pelas explicações, pela contribuição, né, das experiências. Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, dizer novamente que pretendemos deixar gravado, colocar lá no YouTube, já estamos preparando o material, então se inscreve lá, repetir a dose mais para frente. Agradecer a você que nos assistiu até agora. A semana se encerra com essa presença preciosa da Sara, que é encantador a fala dela. É um assunto que a gente gosta demais de tratar, mas a gente tem que encerrar. Sara, eu vou deixar você então, se despedir aí, você dá o conselho final para a galera e vamos tentar terminar antes do Instagram. A gente tem, eu acho que 5 minutinhos sem estourar, então não estoura os 5 não. Vamos lá, dá uma dica para a galera dos seus seguidores aí, vai lá. Gente, muito obrigada, vocês que assistiram até aqui, que suportaram esse momento, que participaram aí. Muito obrigada de novo, Felipe, Andréia, por ter convidado, por ter proposto essa dinâmica. Eu acho que foi extremamente enriquecedor. É sempre muito gostoso falar sobre aquilo que se ama fazer, né? E trocar com tantos colegas. Nesse momento, então, de pandemia, de enclausuramento que estamos vivendo, isso tem sido um bálsamo para as nossas noites. Eu acho que podemos repetir. E é isso, gente. Eu acho que de dica é estudar, conhecer a própria língua e se jogar. Se joga mesmo, faz onomatopeia, encara os personagens, sabe? Vambora, porque vai dar bom. Isso aí, se joga, criativo, criativa. Ó, você não vai ser criativo se você não se joga, se você não ousa. Então, seja bem-vindo a esse mundo. A Sara convida você para esse guarda-chuva que foi aberto desde terça-feira com o nosso amigo Jorge. E a gente, então, agradece a vocês. Sara, ó, amamos você demais, sabemos dos seus esforços, sabemos como você nos atendeu carinhosamente. Haverá outra oportunidade, sim. Gostamos disso, hein? Isso tá dando um gostinho gostoso pra gente aqui. A galera tá pedindo volta, então a gente vai marcar essa volta, sim. Sara, um beijo enorme no esposo, nos filhos, tá? E, ó, agora. boa semana, tá? Uma excelente semana para você. E se cuida se você é criativo e criativa que estão em casa. Cuide da sua família, cuide de você, cuide da sua saúde nesse momento tão crítico que a gente está vivendo. Mas foi um prazer enorme ter você aqui. Sara, te amamos, tá?
Até a próxima, galera. Até a próxima, Criativo. Até a próxima, Criativa. A gente se vê.